Olá, olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem nessa live. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Esse é um horário que nós já estamos organizando a nossa vida. Já conseguimos chegar em casa, nos organizar. E agora vamos falar sobre resinas recicladas. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem. Olá, 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 Melina, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira live da sequência Plast Pro. Hoje nós vamos falar sobre resinas recicladas. E eu sou Giscard de Souza, sou especialista em embalagens plásticas flexíveis. E hoje a gente vai discutir qual o caminho para a gente ter uma boa resina reciclada, como a gente pode usar nas nossas embalagens e como a gente pode trabalhar essas resinas recicladas, além de, obviamente, ajudar o nosso ambiente. Eu não falo nem o meio ambiente, o nosso ambiente, né? A gente pode também devolver à sociedade um novo uso para esse plástico. Bom, hoje a gente vai falar sobre basicamente 4 tipos de resinas, né? As principais resinas, elas como sendo recicladas, a gente precisa quebrar um grande paradigma. O primeiro paradigma é que as resinas recicladas, elas não são simplesmente alta densidade, no caso dos polietilenos, ou baixa densidade, né? Elas são um conjunto. Nós sabemos que para as resinas e as embalagens flexíveis, elas são formulações entre alta densidade e lineares, né? E não baixa densidade, como o jargão do segmento costuma falar, né? São um conjunto, que se for uma sacola de supermercado, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de cargas minerais, alta densidade e alguns grades de linear, né? E isso a gente tem, então, quando vai reciclar essas sacolas, a gente tem esse conjunto dessa formulação que o industrial produziu para entregar, seja no mercado, seja na nossa casa como um saco de lixo, etc. No caso das embalagens de linear, que todo mundo chama vulgarmente de baixa, a gente fala sobre um misto entre uma proporção de linear e uma proporção de baixa densidade, né? Essas equivalem a 70% das embalagens do nosso cotidiano. O restante você tem as embalagens multicamada, que dessas multicamadas são multimaterial, envolve polipropileno, nylon, PET, né, e outros materiais. Mas o que vale realmente como 70% das embalagens do nosso uso cotidiano, que são possíveis de reciclar de uma forma muito fácil, são preponderantemente alta densidade com linear ou baixa densidade com linear. Então, vamos falar primeiro do que a gente que é mais possível a gente ver. A primeira que a gente consegue ver são as embalagens de mercado, as sacolinhas de supermercado, que tantas pessoas, tanta gente ataca a sacolinha de supermercado e que nos ajuda. Ajuda no dia a dia, quando você chega em casa com a sacola de mercado, é lá que você coloca os resíduos de sua casa, é lá que você guarda algumas outras coisas, que você leva a roupa da criança quando vai para a escola, coloca o sapato junto da mala. É nessa sacolinha que a gente reutiliza algumas vezes até ir para a reciclagem, né? Então essas sacolas de supermercado geralmente são em alta densidade, né? Polietileno de alta densidade. O polietileno de alta densidade é onde faz esses filmes mais rígidos, que fazem o chiadinho quando a gente mexe, né? Isso aqui são sacolas de alta densidade. Essas sacolas de alta densidade, elas são recicláveis e são recicladas.
Eu posso falar com propriedade porque eu faço isso todos os dias na unidade em que eu tenho com meu amigo Augusto, a Ecopel. Então, essa sacola de alta densidade ela já vem com um teor de carga muito alto e você precisa dosar com um pouco de material sem carga. Isso a gente consegue, ó, este material. Este é o grão da resina de alta densidade recuperado, PCR de alta performance. Tem que ter uma filtragem muito boa e você consegue usar 100% para fazer sacolas recicladas de supermercado, para fazer reembalagens e uma série de outras embalagens, né? Então este alta densidade ele é extremamente versátil, né? Porque você consegue fazer diversas outras embalagens. Todo plastiqueiro precisa saber o seguinte: o PCR, por natureza, ele tem uma capacidade de absorver água, de absorver umidade. Então, independente do tipo de PCR que você trabalhe, você vai precisar ter com você o que a gente chama de aditivo dessecante. É um aditivo que você coloca em média 1%, dependendo do fabricante, até 2%, e você vai conseguir sequestrar a umidade, vai conseguir sequestrar a água daquele PCR que tanto te causa mancha no balão, que tanto te dá perda de produtividade e você não consegue fazer a sua embalagem correta. Então, todo plastiqueiro que vai utilizar resina PCR, ele tem que ter no seu estoque dessecante. Isso aqui é fundamental. Existem vários dessecantes no mercado e vários fabricantes dos mais diversos. Então, o alta densidade eu falo do dessecante porque o alta densidade é uma das resinas que são mais utilizadas no mundo. Vários tipos de embalagem usam alta densidade e reciclado, né? Então, outro dia eu ouvi alguém dizer que a sacolinha de supermercado ela não era reciclada. Isso é uma falácia, isso é algo que não está correto. Então, as sacolas são recicladas, a gente consegue fazer isso diariamente, faço isso diariamente na minha fábrica, e a gente consegue ter um produto de excelente qualidade, que consigo utilizar, inclusive, com resinas virgens, 60% a 70% da resina reciclada e usar só 30% das resinas virgens. Então depende muito do produto que você vai fazer e da forma que você tem como produzir esse produto. Olha aí o dessecante DS 14990 Roseli Bertoldo, é isso aí. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as resinas de base linear, né? Vulgarmente todo mundo chama das resinas de baixa, mas esse jargão do baixa densidade, a gente já explicou em alguns vídeos, ele não existe. O baixa densidade era um único produto que existia na época, mais de 30 anos, era abundante, né? E esse baixa densidade, ele não necessita de muita dificuldade, ele é muito fácil de moldar. Então, é uma resina fácil de moldar, né? À medida que o tempo foi passando, o baixa densidade foi ficando escasso e dando espaço ao baixa densidade linear. Então, a maioria das embalagens que nós temos hoje são para baixa densidade linear. Então, essa confusão ela acarreta diversos problemas. O primeiro problema é que, quando nós temos uma extrusora muito antiga, com um perfil de rosca muito antigo, e que o dono da extrusora só mandou refazer os perfis de rosca sem mudar a sua engenharia, ele vai ter dificuldade de rodar resinas lineares, né? Então é muito comum no mercado a gente ter equipamentos que tenham dificuldade de trabalhar com resinas com base linear. Então, se com a resina virgem base linear já tem uma dificuldade, você imagine uma resina virgem, uma resina reciclada em que existe uma mistura entre linear, baixa densidade, tintas de um modo geral, como por exemplo essa aqui. Essa é a típica resina colorida com base linear, né? Essa resina linear ela já é um pouco mais delicada. Essa resina linear colorida, gente, a colorida, ela ainda tem um pouco mais de cuidado na hora de você for trabalhar com ela. Primeiro por quê? Porque tinta ela é um fator complicador no processo.
né? Tinta é sempre um fator complicador no processo. E todas, se vocês observarem, todas as embalagens flexíveis, ou seja, saquinhos de um modo geral, saquinhos de qualquer produto que a gente vai comprar no mercado, a maior parte deles é o que a gente chama de chapado. Ele é todo impresso, né? Todo impresso. Então, isso gera uma dificuldade para a gente reciclar. Impede a reciclagem? Não. Olha ele aqui. Isso era de um material completamente chapado e ficou com um tom verde escuro, né? Então, a gente consegue reciclar essas resinas. Há um teor de dificuldade maior. A gente precisa aditivar essas resinas ainda na reciclagem para a gente conseguir manter o nível de qualidade para uso na extrusão balão, que são 90% dos equipamentos do Brasil, né? A extrusora balão. Então, mais uma vez, quem trabalha com resinas recicladas de baixa densidade linear, linear, coloridos, ou seja, com cores, mais uma vez você precisa ter o quê? O dessecante, né? É fundamental, porque esse dessecante ele não só sequestra a umidade residual da resina, que já falei lá atrás, é característica intrínseca das resinas recicladas. Qualquer resina reciclada, ela vai ter uma tendência de absorver umidade maior que uma resina virgem. Então, se você já sabe disso, mantenha o dessecante em casa, mantenha o dessecante no seu estoque, que você, assim que usar o dessecante entre 1% e 2%, você vai manter a qualidade e vai mudar completamente o filme que você vai produzir. Completamente, né? Um outro detalhe das resinas recicladas, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente chama de gases, tá? Algumas resinas, elas têm, em função das tintas, elas têm a dificuldade aqui, ó. Olha como esse grãozinho não ficou bem formado. Aqui. Há a formação de gases. Mesmo quando a gente tira a degasagem, mesmo quando a gente consegue retirar completamente, ela não consegue tirar, muitas vezes em função da tinta. Então, essa tinta, além do dessecante, você vai precisar utilizar alguns outros produtos chamados de baixo peso molecular para conseguir usar essas resinas. Ou seja, não existe como você não usar essas resinas. Quando você tem, vamos falar um pouco de uma pequena fábrica de filmes, de um modo geral, as pequenas fábricas no Brasil inteiro, elas têm um aglutinador, uma pequena recuperadora, e a extrusora balão, né? De um modo geral, as pequenas fábricas de filme do Brasil, elas são assim. Você tem um pequeno aglutinador. Esse aglutinador vai servir principalmente para a gente retirar a umidade das resinas recuperadas, né? Então, não é o melhor caminho, né? O aglutinador, ele consome muita energia, né? Ele deprecia a qualidade do material, ele escurece a resina. Então, se você já vai fazer um filme mais escuro, um filme mais preto, um filme para saco de lixo, não vai ter muito problema na qualidade, porque o escurecimento que você vai ter na resina não vai ser afetado pelo aglutinador. Mas se você vai fazer um filme amarelo, um filme branco, um filme azul, bem vivo, você vai ter uma dificuldade quando você usa aglutinador. Pô, Giscard, eu vou fazer o que se não tem aglutinador? Bom, você vai poder fazer o que a gente chama de aglomeração. Você é um equipamento muito semelhante ao aglutinador, porém ele não chega a fundir a resina, ele não chega a derreter a resina. Ele só corta a resina e diminui a probabilidade, expulsando aquela umidade residual. E ainda assim, você vai precisar usar o dessecante lá na sua extrusora. Daí você vai conseguir trazer um filme bonito, um filme sem bolhas e um filme sem manchas, tá? É muito importante também que você pergunte a quem te forneça as resinas recicladas. É muito importante que você pergunte quais são as telas de filtragem que você vai fazer. Então, essas telas de filtragem vão te dar o caminho
qual o tipo de material que eu vou misturar aquela resina reciclada para conseguir tirar o meu filme. Assim, é muito comum você pegar uma resina reciclada de um fornecedor novo. E a maioria das vezes você não vai conseguir usar na primeira vez. Não é aquela resina que você está acostumada a usar, né? Não é aquela resina que você já conhece a fluidez, já tem a ideia de como ela vai se comportar na sua extrusora. Então, você precisa ter um mix. Quem trabalha com reciclado precisa ter um mix de resinas em casa. Resinas com um pouco mais de fluidez, é o que a gente chama de base stretch, né? Filme stretch, aquele filme que enrola o pallet quando a gente está no mercado. Então, quando a gente está no mercado, a gente vê o pallet de stretch, aquele é o melhor corretor de resina reciclada que existe. Então, a gente pode usar aquela resina base stretch para corrigir alguma outra resina que a gente tenha, que ela esteja com dificuldade de produzir o filme, né? Então, é muito importante que você tenha, primeira função, o dessecante. É importante que você, dependendo da dificuldade da resina, que você corte a resina, ou seja, que você não use o aglutinador, mas se é o equipamento que você tem, paciência, pode usar o aglutinador, mas ainda assim, não, olha gente, uma observação, não é para colocar o dessecante no aglutinador, hein? Você usa só a resina no aglutinador. O dessecante você usa lá na extrusora após a resina ter passado pelo aglutinador. Eu conheço muita gente que me liga e disse que colocou o dessecante no aglutinador e cortou e fundiu e fez um monte de coisa, mas não funcionou. Claro, não vai funcionar. O dessecante é o que a gente chama de óxido de cálcio, gente. O óxido de cálcio em contato com água vira carbonato de cálcio. Então, quando você coloca o dessecante lá no aglutinador, você transformou o dessecante em carga. E você não resolveu o problema da sua resina. Então, você coloca o dessecante lá na extrusora. Então, esse é o melhor caminho. Coloca a sua aglutinação ou aglomeração, é melhor que seja uma aglomeração, e depois você coloca lá na extrusora o dessecante, para assim, junto com o aquecimento provocado no aglomerador ou no aglutinador, ele retirar toda a água. Principalmente em resinas coloridas. Quando você tem dificuldade de usar as resinas coloridas, então, como eu falei, usamos o base stretch. É o que a gente chama de canelinha, né? O canelinha é aquela resina que você pode colocar qualquer cor na resina, né? Qualquer cor. Então você pode usar um branco, colocar um preto, um azul, um amarelo, um verde. Então essa resina canelinha você consegue, inclusive, corrigir problemas das resinas que você tem em casa, né? É muito importante que você... A resina reciclada, quem trabalha com resina reciclada é um alquimista. Então você precisa ter um plantel em casa de uma pouca quantidade de algumas resinas para que você possa, em momentos de dificuldade, utilizar aquela resina para corrigir o produto que você tem. E isso você fala, mas descarte. Se eu tiver 2, 3 tipos de resina aqui na minha fábrica, isso é muito caro. Sabe o que é caro? É você comprar 2, 3 toneladas de uma resina e não conseguir rodar. Isso aí vai te custar pelo menos, a preço de hoje, 2, 3 toneladas, entre 10 e 20 mil reais. Então, se você tem mais 500 quilos, 600 quilos de alguma outra resina que você possa misturar e conseguir fazer o produto que você quer, você não está perdendo, você está ganhando. Agora você precisa fazer conta. Eu falo sempre para todo mundo que trabalha com reciclado, que me liga pedindo uma ajuda, você precisa fazer conta. Você tem que ter no papel quanto vale cada uma, quanto de energia você gasta, quanto de pessoal você gasta. Será que você tem trabalhado para a eficiência do seu negócio, para a eficiência da sua fábrica? Então, isso tem que ser o mantra de quem trabalha com resinas, sejam recicladas, sejam virgens ou mix, né? Tem que trabalhar com conta. Então, no fundo, a gente vai falar sobre resina, vai falar sobre os tipos de resina. Ó, a resina transparente aqui, ó, reciclada. Esse é um PCI, né, que chama de pós-consumo industrial, mas que é bem mais caro. Porém,
se você tem um pouco dessa resina e pode misturar, por exemplo, com o alta densidade para fazer sacolas, você vai conseguir uma sacola com um custo muito bom, melhor do que se você tivesse usando as resinas virgens, e você não vai ter problema dentro da sua produção. E principalmente, você não vai ter problema no seu cliente. Cara, eu vou te falar, não tem problema pior do que o cliente te ligar e dizer assim, ó, eu tenho 500 quilos de sacola aqui e vou ter que devolver. Você perdeu dinheiro, você perdeu tempo, você perdeu energia e você perdeu o pior, que é a harmonia com o seu cliente. É quem faz você viver todos os dias, é quem faz você trabalhar todos os dias. É aquele cliente que te brinca, que te puxa, que te pega as coisas e que quer mais produto, quer aquele dia, quer aquela hora, quer para ontem. E quando ele pega para ontem e não funciona, isso é perder dinheiro. Então, gente, antes de mais nada, fazer conta. Fazer conta é fundamental. A gente precisa trabalhar fazendo conta. Quanto custa a resina, quanto é o custo de processo, quanto é o custo de mão de obra, quanto é o custo de energia. E vamos usar mais resinas recicladas, né? Quem tiver mais dúvida, posta para mim o que é que você quer saber sobre resinas recicladas, o que é que te aflige, quais são as dificuldades que você tem na sua fábrica, que durante a semana, sempre às 8 horas, eu vou fazer algumas lives falando não só sobre resinas recicladas, mas sobre embalagens flexíveis de um modo geral, o mundo do plastiqueiro, tá bom? Um último detalhe que eu queria falar sobre as resinas de alta densidade, eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que origina uma excelente resina de alta densidade para fazer sacola? As garrafinhas de água sanitária, né? Essas garrafinhas de água sanitária, elas funcionam excelente para fazer sacolas de alta densidade para o mercado no fim, né? Então a próxima vez que você estiver em casa cuidando, ou lavando, ou vai jogar fora uma garrafa de água sanitária, pensa no catador, pensa que ele vai pegar aquilo ali, vai entregar para alguém como eu, para fazer uma resina recuperada e voltar para a fábrica e depois voltar para sua casa de novo com um outro produto. Tá bom, gente? Muito obrigado, já se passaram aí meia hora. Eu quero agradecer a vocês por terem entrado. Todos os dias, a partir das 8, farei uma live sobre temas diferenciados dentro da indústria do plástico, dentro da indústria de embalagens, e eu quero contar com vocês para me ajudar com esses temas. Manda no meu story, manda no meu status, temas que vocês gostariam que eu falasse, que todos os dias, a partir das 20 horas, a gente vai falar sobre um tema legal, sobre resinas, sobre embalagens flexíveis, sobre embalagens plásticas, sobre equipamentos da indústria do plástico e sobre a evolução desta indústria que vem vertiginosamente nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, gente, a indústria de reciclagem plástica, com foco em embalagens, era muito pífia. De 10 anos para cá cresceu vertiginosamente, muita tecnologia, tecnologia de equipamentos, tecnologia de aditivos, tecnologia de pigmentos, tecnologia de resinas, né, em prol a ser resinas melhores, mais fáceis para você conseguir reciclar, né? Então, todo esse tema a gente vai falar durante a semana, sempre às 20 horas. Você chega em casa, toma o seu banho, toma aquele chá, quem é de chá, toma aquele café, quem é de café, e às 20 horas estaremos aqui todos juntos para falar um pouco dessa indústria fantástica, versátil, que é a indústria plástica. E quero dizer mais, sem o plástico, gente, me desculpe, não há vida. Sem o plástico não há alimento, sem o plástico não há transporte, sem o plástico não há roupa. Então a gente precisa usar de forma consciente, de forma produtiva, e que esses elos da cadeia se fechem e a gente possa ter uma vida mais produtiva. Muito obrigado, gente. Forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e boa noite.